ler com vocês Joel capítulo 2. I want to read with you Joel chapter 2. Quero fazer uma leitura de alguns versículos a mais do que normalmente nós lemos. I want to read a couple extra verses than what we usually read. E depois talvez resumir alguns deles para trazer uma mensagem daquilo que eu acredito que Deus está falando conosco. And then maybe summarize them to bring a message of what I believe God is speaking to us. Joel capítulo 2, versículo 12. Joel chapter 2, verse 12. Pode só diminuir um pouquinho o teclado aqui no retorno, por gentileza, Bruno? Obrigado. Diz assim: ainda assim, agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, tardio em irar-se e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Quem sabe, se não voltará e se arrependerá, e deixará após si uma bênção, uma oferta de manjares e libação para o Senhor vosso Deus. Tocai a trombeta em Sião, proclamai um santo jejum, proclamai uma assembleia solene, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciões, reuni os filhinhos e os que mamam. Saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o pórtico e o altar, e orem dizendo: poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações não façam escárnio deles. Porque hão de dizer entre os povos: onde está o seu Deus? Então o Senhor se mostrou zeloso da sua terra e compadeceu-se do seu povo. E respondeu e disse: eis que vos envio o cereal, o vinho e o óleo, e deles serão fartos. E vos entregarei, e não vos entregarei mais ao opróbrio entre as nações. Mas o exército que vem do norte, eu o removerei para longe de vós, lançá-los-ei em uma terra seca e deserta. Lançarei a sua vanguarda para o mar oriental, e a sua retaguarda para o mar ocidental. Subirá o seu mau cheiro e subirá a sua podridão, porque agiu o Senhor poderosamente. Não temas, ó terra, regozija-te e alegra-te, porque o Senhor faz grandes coisas. Não temais, animais do campo, porque os pastos do deserto reverdecerão, porque o alvoredo dará o seu fruto e a figueira, a vide produzirá com vigor. Alegrai-vos, pois, filhos de Sião, e regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva, fará descer como outrora a chuva temporã e a chuva serôdia. As eiras se encherão de trigo e os lagares transbordarão de vinho e de óleo. Restituí-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor e pelo cortador, o meu grande exército que enviei contra vós outros. Comereis abundantemente, vos fartareis e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que hoje maravilhosamente agiu convosco, e o meu povo jamais será envergonhado. 27, o último versículo diz assim: sabereis que estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor vosso Deus, e não há outro, e o meu povo jamais será envergonhado.
Vamos orar enquanto estamos em pé. Let's pray. Senhor, obrigado pela Tua palavra. Father, thank you for your word. Nós entendemos que mais que uma leitura, We know that more than just reading, o Senhor está proclamando algo sobre as nossas vidas. you are declaring something over our lives. Que os nossos ouvidos espirituais sejam abertos neste May our momento, spiritual ears be open tonight para que nós possamos ouvir o recado dos for us céus to hear what heaven has to e say trazer para a terra and bring to earth aquilo que nós precisamos para este tempo. what we need for this time. Oramos e pedimos We isso pray and ask you em nome de in the Jesus. name of Jesus. Pode tomar assento, querido. Obrigado. You may be seated. Thank you. Nós estamos vivendo dias memoráveis na presença do Senhor. We're living such memorable days in God's presence. Eu acredito que o Senhor está liberando um tempo sobre nós, sobre a igreja dele nas nações. I believe that God is pouring a time over His church in the nations. Tempo de aceleração. A time of acceleration. Um tempo em que nós poderemos contar com o vento em nosso favor. A time that we can count on the wind in our favor. Quando nós falamos de aceleração, existem algumas questões que surgem e talvez algumas delas eu desejo endereçar aqui hoje. When we speak of acceleration, some things come up. Todas as vezes em que nós perdemos um ciclo de Deus nas nossas vidas, Every time that we miss a cycle from God in nós our precisamos lives, entender como esses ciclos funcionam e como eles trabalham ao redor de nós. we need to understand how these cycles work around us. Deus, ele estabelece sobre as nossas vidas tempos e estações. God establishes over our lives times and seasons. E quando Deus estabelece, abre essas estações e esses tempos, And when God opens up these seasons, cabe a cada um de nós it's up to us a responsabilidade to have the de responsibility como nós iremos responder a isso. of how we're going to respond to that. Talvez a melhor ilustração que eu daria a vocês foi do povo de Israel enquanto estavam no deserto. Maybe the best way to show you this is the people of Israel in A the desert. trajetória que demorou 40 anos Their whole journey that was 40 entre o years long Egito e a terra prometida in between Egypt and the promised seria land. uma trajetória que demoraria apenas algumas semanas. It would usually take a couple of weeks. O que faz um povo, ao invés de chegar no seu destino em algumas semanas, What makes a people, instead of getting to their destiny in a couple of weeks, demorarem 40 anos? instead take 40 years? O que na verdade nós aprendemos com 40 anos What we learn with 40 é years que eles não receberam a promessa que deveriam receber. is that they didn't receive the promise they E should have. somente a próxima geração foi colher o fruto da promessa que Deus fez. And only the next generation would reap Nós the promise. cremos de todo o nosso coração We believe with all of our hearts que os nossos filhos irão muito além de nós. that our kids will go so beyond Nós what we cremos de todo o nosso coração We believe with all of our hearts que os nossos filhos farão obras muito maiores do que nós. that our children will do greater works Mas than nós us. não podemos perder a visão But we can't lose the vision de que existe algo de Deus para acontecer no nosso tempo e com cada um de nós that neste tempo. there's something to happen in our time and with each and Nós every one of us. acreditamos que os nossos filhos vão alcançar mais, We believe our kids will reach more. mas nós não podemos perder o foco de que Deus tem mais para realizar nas nossas próprias vidas. But we can't lose focus that God has more to do in our O lives. que aconteceu com aquele povo foi que eles deveriam ter desfrutado da terra prometida. Those people should have enjoyed the promised land. Eles já tinham provado do fruto da terra, They've tasted the fruit from the a land, fartura que havia naquela terra. the abundance in that land. O povo de Israel, quando Josué vai enviar os espias, When Joshua sends the spies, antes de Josué, quando Moisés vai enviar os espias, and before Joshua, when Moses sends the spies, todos eles trazem um relatório de que a terra era realmente uma terra que manava leite e mel. all of them say it was
was a rich land. A oportunidade tinha sido entregue a todos eles, The opportunity had been given to all of them, mas eles não entenderam a but oportunidade. they didn't understand the opportunity. Você sabe da história que eles começaram a dar voltas no deserto. You know the story, they started to go in circles in the desert. E essas voltas no deserto custaram uma geração inteira a não desfrutar daquilo que Deus tinha preparado para eles. And this going around in circles cost a whole generation A what God história had se for them. repete, queridos. History repeats A história itself. se repete conosco, que somos os pais hoje. Repeats itself with us that are A parents história vai today. se repetir com os nossos filhos quando eles estiverem no nosso lugar. And it will repeat itself when our kids are in our Se place. Jesus não voltar a tempo, a história vai se repetir com os netos e bisnetos e as próximas gerações. And if Jesus doesn't come back, the next generations will live the same Deus thing. coloca uma mesa diante do seu povo, God places a table before his people, mas Deus não pega a comida e coloca na sua boca. but he doesn't put the food in your mouth. Deus coloca promessas para que nós possamos desfrutar delas. He lays promises for us to live them. Mas cabe a cada um de nós tomarmos uma atitude rumo àquilo que Deus está falando. But it's up to us to take action towards what God is saying. Ciclos que nós perdemos ao longo da nossa caminhada. Cycles that we miss in our journey. Eu não sei se alguns foram recentes, I don't know if they were recent ou eu não sei se alguns já fazem muito tempo. or if it's been a while. Quem sabe um tempo de transição que você passou na sua vida, Maybe a transition period you went through in no your seu life, casamento, in your marriage, quando você teve os seus filhos ainda pequenos. when you had your children little, Quem sabe quando você se mudou para esse país, maybe when you moved here, quando você abriu a sua empresa, when you opened up your ou company, quando você talvez pegou um segundo trabalho, or when you got in a second job, ou quem sabe quando você pegou um contrato a mais e isso exigiu mais de você. or when you got an extra contract and you needed more effort. Quando nós paramos e observamos tudo isso When we stop and observe all of this, e olhamos com uma visão não somente lógica, mas espiritual, and we look at it with the spiritual vision, nós entendemos we understand que talvez as nossas motivações foram certas, that maybe our motivation was right, mas as nossas atitudes não foram. but our actions weren't. E nós criamos circunstâncias And we create circumstances que nós não temos como mais retroceder. that we can't go back. E como nós não podemos retroceder, And because we can't go back, nós caminhamos we walk e nós perdemos alguns ciclos de Deus nas nossas vidas. and we miss cycles of God in our lives. Eu me lembro de uma oportunidade I remember an opportunity em que estava passando por uma situação tão difícil, that I was going through really hard times, financeiramente tão difícil já no ministério. financially really hard, and I was already in E eu me ministry. lembro que eu cheguei ao meu pastor e eu disse: pastor, I came to my pastor and said, Pastor, o que eu peço ao Senhor é que o Senhor me libere para que eu possa conseguir um trabalho e possa cobrir aquilo que eu preciso na minha casa. what I ask is for you to let me go so I can get a job to pay for the E a stuff minha in my motivação house. era boa. A minha motivação era boa. And my motivation was good. Era aliviar o orçamento da igreja que já estava sobrecarregado. It was to alleviate the church's A minha budget, motivação era boa, era trazer uma provisão para minha casa que estava precisando. to bring provision to my home that needed Mas it. quando eu olho para trás hoje, When I look back, eu vejo que foi um tempo em que Deus estava me esticando um pouco mais e que eu não aceitei aquela milha extra. I see that it was a time that God was stretching me and I didn't Eu fui bom accept para it. caminhar a primeira milha, mas eu não estava disposto a caminhar a segunda I milha. was good to walk the first mile, but I wasn't willing to do E eu the second saí one. do tempo integral na obra. I left full-time ministry E eu fui trabalhar secularmente por 6 meses. and I worked outside for 6 O tempo months. se passou, Time went by. Deus mudou novamente a rota e por misericórdia me inseriu novamente no ministério integral. God changed the route and by His mercy I went back into E full-time eu me lembro que ministry. mais ou menos alguns anos depois, Remember a couple years after, aproximadamente 3 anos e meio depois, about 3.5 years after, houve uma oportunidade there was an em opportunity que nós pudéssemos estar cuidando de 2 igrejas ao mesmo tempo. where we were going to be taking care of 2 churches at E the por same time. 6 meses nós tivemos a oportunidade de cuidar de 2 igrejas ao mesmo tempo. And for 6 months we had that opportunity. Pregava todos os dias, I would preach every reunião day, todos os dias. meetings every Morava day. mais ou menos 1 hora de uma igreja e outra. I would live in 1 hour distance between churches. E não tinha uma sequer semana que nós não colocávamos na igreja mais de 100 horas de trabalho. And there wasn't one week that we wouldn't do 100 Por plus hours 6 of work. meses.
for 6 months. Quando fechou o ciclo de 6 meses, When those 6 o months Senhor ended, transicionou as nossas vidas the Lord transitioned our lives e nos deu o porquê daquele momento. and gave us the why for that E os moment. 6 meses que eu havia perdido lá The atrás, 6 months that I had missed back there, Deus abriu uma oportunidade. God opened an Eu me opportunity. lancei naquela oportunidade I threw myself e in nós that. conseguimos reajustar o horário, o tempo de Deus nas nossas vidas. And we were able to readjust God's timing in our lives. O que eu quero dizer para você é que talvez você não trabalhe na igreja, no ministério como eu, Maybe you don't work at church and ministry, mas você tem promessas de Deus que já era para ter se cumprido e até hoje ainda estão na gaveta. but you have promises of God that are still hidden in the drawer. Você tem palavras de Deus que já eram para estar ativas na sua vida e estão adormecidas. You have words of God that were supposed to be active, but they're Todos asleep. nós All of us, temos alguma coisa, we have something, alguma decisão, some decision, algum momento da nossa vida some moment in our que nós não lives soubemos agir. that we didn't know how to act. E embora a motivação fosse correta, And even though it was the right motivation, mas talvez a atitude foi but precipitada. the action was not. Embora a motivação fosse correta, Even the motivation was mas right, talvez a nossa atitude but maybe our actions não foi de consultar a Deus antes de fazer. were of not consulting God before doing it. O texto The text fala muito sobre isso na história do povo de Israel. speaks a lot about this in the life of the people of Quando o Israel. povo de Israel se desviava dos caminhos do Senhor, When the people of Israel would skew from God's em muitos way, momentos procurando servir e adorar a outros in deuses, many moments wanting to serve and worship other gods, Deus dava uma oportunidade para trazê-los de volta. God gave them opportunity to come back. Então, quando você lê o versículo de número 25 do capítulo 2, So when you read verse 25 of chapter 2, a promessa de Deus não é restituir the coisas, promise of God is not to bring back things, mas a promessa de Deus é restituir tempo. but to bring back time. E eu te falo qual é a grande diferença dos dois. And what's the difference between both? Se eu perco um telefone If I lose a e phone Deus restitui o meu telefone, and God brings back my phone, isso é ótimo, that's great. isso é maravilhoso. That's amazing. Mas Deus não vai restituir o meu telefone. But He's not going to bring back my phone. Deus vai restituir o tempo He's going to bring back the que eu time perdi. that I lost. E para conquistar um outro telefone, And to get another phone, eu tenho que entrar nessa janela de I have oportunidade, to go into this window of trabalhar opportunity, novamente, work again, economizar novamente, save again, para poder adquirir um to be telefone. able to get a new Alguém phone. entendeu? Anyone understand? Deus não está falando que vai te dar de volta aquilo que você perdeu durante um ciclo. God's not saying He's going to give you back what you lost during a cycle. Mas é como se Deus estivesse dizendo para você o But it's seguinte: as if He was telling eu vou you, abrir de volta o tempo que você I'm perdeu. going to open up the time you lost. Eu quero ver se você aprendeu a lição. Let's see if you learned your lesson. Eu quero ver se você vai entrar e vai fazer o que você deveria ter feito desde a primeira Let's see vez. if you're going to go in and do what you should have done in the beginning. Quando você olha a palavra tempo aqui na restituição, When you look at the word time não in é a palavra restitution, kairos it's not the word e nem a kairos palavra cronos. or the word chronos. A palavra aqui não é tempo, espaço. It's not time, A space, palavra aqui é ciclo. but it's cycle. Fala de um ano. It speaks of a year. Deus está falando de ciclos da nossa vida He's speaking of cycles que in our nós lives perdemos that we miss por não termos nos posicionado da maneira correta. because we didn't position ourselves in the right way. Quem sabe foi aquele jejum que Deus te pediu e você disse sim e depois não fez. Maybe it was that fast that God asked for you to Quem do and sabe you foi didn't. aquele propósito de oração que Deus pediu que você oferecesse pelos seus filhos e você não conseguiu fazer. Or that prayer that God asked for your children and you weren't able to do Quem it. sabe foi aquele tempo de consagração que você deveria ter tirado para o Senhor. Or maybe the time that you should have separated for the Lord. E você sabe, no seu coração você sabe And you know in your heart que you know aquilo te custou algum tempo perdido. that cost you time. O Senhor está prometendo algo sobre nós. The Lord is promising something over us. Quando estivemos na sala de oração no início desse ano, When we were in the prayer room in the beginning of this year, e na parede desta sala estava escrito restituição. and on the wall of the prayer room was Eu written quero dizer para restitution. você, querido, de todo o meu I coração, want to tell you with all of my Deus heart, está abrindo uma janela de oportunidade para restituir tempo. God is opening a window of opportunity to bring back time. Nós fechamos uma semana de jejum. We closed 1 week of Hoje é o fasting. 7º dia, Today iniciamos na última segunda-feira. is the 7th day. We started last Monday. Nós temos mais 2 semanas. We have 2 more weeks. A minha pergunta é: My question is, você vai deixar a oportunidade passar? are you going to let this opportunity pass? Você vai deixar
a oportunidade de passar diante dos seus olhos e tratar as coisas como são comuns e corriqueiras do dia a dia? Are you going to treat things as common and let the opportunity pass before your eyes? Existe um preço. There's a price. E não é um preço para a salvação, porque o preço da salvação, Jesus já pagou ele completamente. It's not the price for salvation, because Jesus already Mas paid existe um that. esforço que nós temos que colocar em cima de uma palavra para que ela se cumpra nas nossas But there's vidas. an effort we need to put over a word for it to fulfill itself in our Se lives. nós não estivermos dispostos a nos assentar na mesa para desfrutar do que o Senhor está nos entregando, If we're not willing to sit at the table and enjoy what God is giving us, creia, believe outros sentarão na mesa others will sit on the table e desfrutarão daquilo que o Senhor está preparando. and will enjoy what God is A mesa preparing. do Senhor The table of the Lord não ficará cheia. will not be full. Jesus, em uma parábola, ele dá um entendimento muito claro sobre isso. Jesus, in a parable, he gives us a really clear understanding Ele about diz que um this. certo homem preparou uma grande festa He says a man made a great party e chamou os seus and convidados. he called all of the people he E wanted. quando ele começa a chamar os convidados, eles começam a dar desculpas. And when he starts to invite people, people start Um giving deles diz excuses. assim: não, eu me casei, agora eu tenho que desfrutar com a minha esposa. One of them says, oh, I got married, I can't go. E outro disse: não, eu comprei alguns bois, eu preciso experimentá-los. Oh, or I bought some cattle and I need to E take care of cada it. começa a dar a sua desculpa pessoal. And each one gives their personal excuse. Se você olhar essas desculpas, And if you look at these excuses, você vai perceber you're going to notice que elas são compreensíveis. that they're understandable. Poxa, uma pessoa que casa, ele tem que ter um tempo com a sua esposa. Oh, someone that gets married has to have some Uma time pessoa with que their spouse. adquire algo, uma propriedade, ele tem que ter um tempo para cuidar e poder ver aquilo. Someone that buys something has to have time to take care of Deus that. entende, né, irmãos? God understands, Deus right? entende que God eu tenho que fazer understands isso. that I Deus have to do entende that. que eu preciso agir dessa forma. God gets it. I have to act like this. A Bíblia diz que o Senhor daquela festa, The Bible says that the owner of that ele party, se irou. he was E ele very disse mad. para os seus And he servos: told his servants, vão go e procure todas as pessoas que vocês encontrarem na vossa frente. and look for anyone you find in front of you. Entre em todas as ruas, em todas as aldeias e em todos os lugares que vocês verem. Go into every corner that you see. Tragam todas as pessoas para se assentarem na mesa, Bring everyone to sit at the table. porque a mesa não ficará cheia. Because the table will not be full. As pessoas foram People went e consumiram tudo que estavam à mesa. and they ate everything that was on the table. Pergunta é: The question is, por que os convidados não foram? why weren't the people invited Porque there? cada um tinha a sua desculpa. Because they each had their excuse. O texto The text é muito claro quando a Bíblia fala sobre a maneira como devemos responder a isso. is very clear when the Bible says about how we Como should que nós respond temos que to this. responder, pastor? How should we respond to this, pastor? Nós temos que responder nos convertendo ao Senhor We should convert to the Lord de todo o nosso coração. with all of our E heart, isso com jejum, com choro, com pranto. with fasting, weeping, and Nós temos que mourning. rasgar os nossos corações e não as nossas Have vestes. to rend our hearts, not our garments. Deus está falando de algo, querido, interno e não externo. God is speaking of something on the inside. Porque você primeiro se resolve dentro de você. Because you first get ready on the inside. Primeiro você vence você mesmo. You win over yourself. Primeiro você disputa com você mesmo e se vence a si mesmo. First you fight and you win over Para depois yourself. você manifestar a sua vitória do lado de fora. So then you can bring that victory on the Existe outside. algo, um detalhe nesse texto There's a detail in this que me text chama bastante a atenção. that really calls my attention. Que quando o Senhor diz That when the Lord says no versículo 16: in verse 16, congregai o povo, gather the people, santificai a congregação, consecrate the assembly, ajuntai os anciãos. bring together the elders. Olha só que situação, os anciãos tendo que sair do seu lugar de repouso e de descanso e tendo que voltar à atividade novamente. See the elders having to leave their place of rest and coming back Reunir into os action. filhinhos que mamam. Bring those that are nursing at Que the breast. dificuldade tendo que trazer filhos ainda que amamentam para estar na casa do Senhor. Bring the children that are still nursing to be in the house of the Lord. Que dificuldade quando nós temos filhos pequenos e nós não queremos ir à igreja porque os nossos filhos são pequenos. Such a hard time when you have little kids and you don't want to go to church. E eles dão trabalho. And they're a lot of E é work. difícil. And it's hard. E são And sensíveis. they're sensitive. E está no frio. And it's cold. O Senhor diz: The Lord says, reuni os que mamam. gather the ones Tragam os nursing.
difícil, Is it hard? mas esse é o caminho. But that's the way. O melhor, Or better. esse é o único caminho. That's the only way. E ele continua dizendo: And he keeps saying, saia o noivo da sua recâmara let the bridegroom leave his room e saia a noiva do seu and aposento. the bride her chamber. Sabe o que Deus está dizendo? You know what God is saying? Deus está dizendo: eu vou interromper He's saying, I'm going to interrupt aquilo que você está fazendo, what you're doing. tão especial, So que é special. iniciando um relacionamento. That's starting a No relationship. momento que você mais precisa se voltar para sua esposa, The minute you have to turn yourself to e a your sua esposa wife. mais precisa se voltar para And você, your wife needs to turn Deus está herself to dizendo: eu you. quero que vocês dois se voltem para mim. God's saying, I want you both to look at me. No final, querido, só tem uma resolução a fazer. In the end, there's one resolution to do. Não existem desculpas. There's no excuses. Nós que temos a oportunidade de morar e residir nessa nação, We that have the opportunity to live in this country, precisávamos talvez de tempo em tempo we need to maybe from time to time visitar um pouco a nossa história no passado, go back to our history in the para past valorizar o que Deus está fazendo conosco no to presente. value what God is doing with us in the Você present. se lembra? Do you remember Quantos ônibus você pegava para ir para a igreja? how many buses you used to take to go to Você church? se lembra quantos quilômetros você andava para ir para a Do you igreja? remember how long the walk was Talvez to go os to filhos church? não entendem o que eu estou falando, Maybe the kids don't understand mas what os I'm pais saying. sabem o que eu estou falando. But the parents know what I'm Você se saying. lembra que você não escolhia tanto a sua roupa e não ficava sem vir na igreja porque você não tinha uma roupa que você gostasse? Do you remember you wouldn't not come to church because you didn't have an outfit? Você se lembra como que eram as nossas realidades quando nós chegamos aqui nesse país? Remember what it was like when we got here? Talvez é a realidade de alguns que chegaram há pouco tempo. Maybe it's what it is for some people that just Você não got está aqui here. para escolher uma jaqueta de frio. Not here to pick and choose my Eu sempre coat. conto esse testemunho e cabe falar mais uma vez. I always say this A única testimony. jaqueta de frio que eu tinha The only coat that I era had bem mais curta do que os meus braços, que são was longos. a little bit shorter than my long arms. Então o que eu fazia era muito comum, quando eu estava no meio das pessoas, eu encolhia os ombros para poder dar o tamanho da jaqueta aqui, aqui And I would embaixo. sort of shrug so the jacket would fit. Quando a gente fala, isso é engraçado. When we say it, it's funny. Mas o difícil But the hard é quando part você chega no seu guarda-roupa com mais de 100 peças de roupa is when you go to your closet with more than 100 e pieces dá uma of desculpa clothing. que você não foi na casa de Deus porque você não encontrou uma roupa para vestir. You don't come to church because you couldn't find an outfit. Isso é difícil. That's hard. A única coisa que eu quero, querido, nesta manhã The only thing I want é this abrir o meu morning coração e dizer para você como pastor: is to open my heart and tell you as a pastor, não perca esta oportunidade. don't miss this opportunity. Porque você não sabe quando outra virá. Because you don't know when the next one's coming Vamos ficar em around. pé no nome de Jesus. Let's stand. Feche seus olhos comigo. Close your eyes with me. Vou te dar alguns segundos para você refletir um pouco aquilo que você ouviu. I'm going to give you a couple seconds for you to reflect on what you heard. Eu não sei você, mas eu tive incontáveis vezes, I don't know you, but I had so many times incontáveis vezes em que eu acredito that I believe que eu deveria ter feito algo e não fiz. that I should have done something and I didn't. Que eu deveria ter buscado mais e não busquei. That I should have seeked more and I didn't. Orado mais e não orei. Prayed more and I didn't. Salvado e administrado melhor e não assim o fiz. Saved more money and I didn't. E eu quero, And I want eu desejo my desire para você to you aquilo que eu quero e desejo para mim. what I want for myself. Eu quero esse tempo de volta. I want this time back. Eu quero fazer diferente. I want to do it differently. Pastor, mas quando eu paro para analisar isso, esse tempo foi há 10 anos atrás. Pastor, but when I stopped to think this was 10 years Esse ago. tempo foi quando eu era adolescente, pastor. This is when I was a teenager, Hoje eu sou um Pastor. homem casado, tenho os meus filhos e tenho as minhas responsabilidades. Now I'm a married person. I have my kids. Eu não sei o que Deus vai abrir para você como oportunidade, I don't know what God's going to open to you as an opportunity. mas eu sei que Ele vai abrir algo para But você. I know He'll open something. Eu
Eu sei que Ele vai abrir algo para você. I know He'll open something. E voltando ao início da And mensagem, going back to the beginning, somente entrando nessa janela de restituição only entering in this window of restitution é que nós vamos conseguir is that we'll be able entrar nessa aceleração dos to céus go into this acceleration from heaven sobre as nossas vidas. over our lives. Isso não é uma mensagem para você pular de alegria, It's not a message for you to jump in joy. porque não é hora de alegrar, It's not time to be é joyful, hora de prantear, but it's time to weep. é hora de chorar, It's time to cry. é hora de buscar ao Senhor, It's time to seek de the Lord, converter a Ele de todo o nosso coração, to turn all of your heart to Him, de rasgar os nossos corações to rend your heart e não as nossas and vestes. not your garments. Eu não sei qual a resposta que você dará àquilo que você acabou de ouvir, I don't know what answer you're going to give to what you just listened to. mas a única oração que eu faço por você nesse momento But agora my prayer for you right now é que o Senhor tenha misericórdia de is nós, that the Lord may have mercy on us nos dê graça and give us grace para não perder to not lose oportunidades como essa que Ele está abrindo. opportunities like this one that He's giving to us. Com seus olhos fechados, vamos orar. With your eyes closed, let's pray. Espírito Santo, Holy Spirit, obrigado pela oportunidade de abrir os nossos corações. thank you for the opportunity of opening our hearts. E através daquilo que o Senhor está ministrando sobre as nossas And vidas, through what you've been speaking in our nós lives compartilharmos a Tua voz com a igreja. and sharing your voice with the church. Que algum coração nesta manhã se abra, Senhor. May some heart open this morning. Que alguém nesta manhã, Senhor, abrace essa oportunidade como se fosse a última que recebesse nesta terra. May someone embrace this opportunity as if it were the last one. Nós não podemos, We can't. nós não podemos perder o tempo, We cannot miss this time. o ritmo The rhythm em que o reino está avançando. that the kingdom is advancing. Nós não podemos sair da sincronia da marcha para este reino. We can't leave the sync Como um exército bem organizado like an organized army que está no ritmo certo, that's in the right rhythm no toque, para que cada possa se posicionar. so that each one may position themselves. Que a tua trombeta venha a ser tocada May nesta your manhã. trumpet be blown this morning. Que a minha voz seja somente uma trombeta tocando neste lugar, May my voice be as a trumpet this como uma morning, voz que clama no deserto, as a voice that cries out in the desert dizendo ao teu povo: and telling your people, converta-se ao Senhor. turn to the Lord, Rasgue o teu coração rend your diante do hearts Senhor, before the Lord, porque quem sabe because who knows, Ele não voltará He won't come back e não deixará após Ele uma bênção. and won't leave with Him a blessing. Tenha misericórdia de nós, Senhor, Have mercy on us, e Lord, nos ajuda and help us a seguir o teu coração, to follow your heart. em nome de Jesus. In the name of Jesus. Você que acredita e crê e recebe essa palavra, dê If uma you aplauso a believe in Jesus. this, give it up to Jesus. Que Deus te abençoe. God bless you. Que a bênção do Senhor seja sobre a sua casa, May the blessing of the Lord be sobre over a your sua home, família, over your sobre os family, seus negócios. over your Tenha uma business. semana abençoada em nome de Jesus. Have a blessed week in the name of Jesus.